Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso podcast da comunidade Arca. Você está no Arca Podcast, seja muito bem-vindo. Nós temos uma alegria de compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar os assuntos pertinentes à igreja, à nossa caminhada, à nossa fé. Então é sempre uma alegria receber você aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, pastor Alessandro. Pastor, muito bem-vindo. Obrigado pela presença, pelo pronto atendimento aí ao convite. Deus te abençoe poderosamente. Eu vou pedir que o senhor se apresente aí para a turma, pastor Isso Alessandro. aí. Obrigado, pastor Fred. É uma grande honra estar aqui. Também a todos aí, amados irmãos e amigos que estão aí vendo esse podcast. Uma grande honra. Eu me chamo Alessandro Alfredo Oliveira, casado com a Vanessa, tenho 2 filhos. Atualmente eu sou pastor da igreja presbiteriana, Ebenezer, no bairro Betânia. Já há quase 25 anos de ordenação. Estamos aí caminhando a cada dia, manifestando a palavra do Senhor e o reino dele nessa terra. Amém. Pastor, muito obrigado. Mais uma Ok. vez, eu tenho certeza que vai ser bênção. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, pastor? Sã doutrina, doutrina bíblica, as verdades bíblicas. E eu queria que a gente começasse por isso, né? O que é sã doutrina, pastor? Quando Ok. a Bíblia fala para a gente zelar pela sã doutrina, pregar a sã doutrina, o que é a sã doutrina, pastor? Ok, então vamos lá, pastor Fred. Antes de falarmos de sã doutrina, nós temos que colocar duas coisas que eu acho interessante primeiro para definir. Primeira questão, o que é um erro teológico, né, ou divergências teológicas. Um erro teológico é um ponto em áreas secundárias que não estão ligadas diretamente ao que tange a salvação, à doutrina da soteriologia. Por exemplo, nós como presbiterianos, nós temos a forma de batismo por aspersão. Então, batista e demais você tem por imersão. Então, podemos dizer que isso é um exemplo de um erro teológico que não tange a base de salvação. O importante não é a forma do batismo, mas a questão de crer em Jesus. É um erro que você fala é uma divergência Divergência teológica. teológica, Uma estou divergência colocando teológica isso, que mais que nós convivemos. isso. Porque ou um estando certo ou um estando errado, acaba que vai ser um erro ou vai ser uma divergência teológica. Sim. Já a heresia, não. A heresia ela já tem um outro ponto. Ela vai diretamente ao coração e ao fundamento da fé cristã. Então ela vai atacar, não é uma coisa secundária, mas ela vai atacar o pilar, ou o fundamento de uma fé ou de uma doutrina cristã. Por exemplo, vamos pensar no exemplo da doutrina da soteriologia, né? Da, Uhum, da salvação. uhum. Então, diretamente a pessoa de Cristo e obra dele. Então, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre isso também, Sim. sobre a questão da encarnação de Cristo, a questão da ele é divino, ele é humano. Então, ela vai diretamente tacar a heresia a esse pilar, esse fundamento da fé cristã. Então, a diferença de uma divergência teológica ou de um erro teológico para uma heresia é que o erro está ligado à divergência à parte secundária e que não é na base da soteriologia da salvação. Já a heresia não, a heresia está diretamente na base desse fundamento. E geralmente, a maioria das vezes, sempre a heresia ela vai atacar a pessoa, não só de Cristo, né, mas também a questão da própria Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também a obra de redenção em todos os seus aspectos. Eu acho que esse é o ponto interessante, que deveria ser falado antes de definirmos o que é uma sã doutrina. Uhum. Então, a gente parte dessa visão de que é uma sã doutrina. Então, se eu sei que é uma divergência teológica, um erro teológico, uma heresia, então o que seria uma sã doutrina? A palavra sã já fala, né? Saudável, lúcido. Doutrina, nós podemos entender que doutrina é um conjunto de verdades básicas. A teologia vai dizer que é um conjunto de verdades bíblicas acerca de fundamentos da fé cristã que possui esse fundamento, o pilar de toda a base cristã. Então, quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando de áreas específicas, fundamentais da fé cristã, aonde é definido esses temas por parte. Por exemplo, a questão da pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, a questão do pecado, a questão da doutrina do pecado, a questão da escatologia.
Então, nós vamos ver que essa sã doutrina ela tem uma base. E essa base é o fundamento sólido para que nós possamos ter a nossa confissão de fé, seja ela qual for na linha cristã. Eu acho que basicamente é isso aí que a gente pode falar por um momento. Então, a sã doutrina é tudo aquilo que zela pelo que é a essência da fé cristã. Isso aí. É o fundamento da fé cristã, é o pilar. Sem ela, exemplo, né, a doutrina dos apóstolos, né? Uhum. Então, por que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina que foi pregada, foi anunciada aqui. O que é essa doutrina? É esse fundamento da fé cristã. E esse fundamento o próprio Cristo passa para esses apóstolos e eles estão baseados na doutrina do próprio Cristo. Como eles difundem agora o evangelho, né? Então agora é a doutrina dos apóstolos. Mas o que doutrinas são essas? Fundamentos da fé cristã, baseado no próprio Cristo revelou para eles. Eu acho que esse é um ponto interessante. É aquilo que não dá para negociar, Não né, dá para pastor? negociar isso aí. São basilares da fé cristã. Então, a sã doutrina é aquilo que a gente não abre mão. Isso. Não abre mão. No que for secundário, a gente consegue divergir e caminhar Isso junto. aí. Né? Isso aí. Essa é a diferença da questão da divergência teológica e da heresia. Por exemplo, que foi do batismo. O batismo não tange a salvação, porque nós não somos salvos pela forma de batismo. Sim. A gente é salvo pela pessoa de Cristo. Uhum. Então, isso pode ser uma divergência teológica. Agora, se a gente falar assim, quanto à pessoa e obra do Redentor, aí não é uma teológica, é uma questão herética, né? Que nós estamos no fundamento da base e do pilar do cristianismo. E a palavra interessante aqui, isso é a título, pastor Fred. Ela aparece 48 vezes, a palavra mais ou menos é doutrina, né? Que é a palavra de dascalia e a palavra de daquê. Uhum. Então, essas palavras estão ligadas mais ou menos ao ensino e ao conteúdo do ensino. Sim. Então, que conteúdo de ensino e ensino é esse? Quando Paulo, então, ele fala da sã doutrina, e Paulo sempre vai trazer esse termo sã doutrina, o que tem na cabeça de Paulo é que esses ensinamentos é um conjunto de ensinamentos saudável, sensato, lúcido, conforme aquilo que era anunciado pelo próprio Cristo. E nós vamos ver que esse conjunto que Paulo fala é um conjunto de ensinamento, não é uma lista, né? Geralmente tem doutrina como um checklist. Sim. O que pode fazer e o que não pode fazer. E quando Paulo ele escreve as suas cartas, suas epístolas, ele tem a ideia de que o quanto você vive esses ensinamentos. Então, a sã doutrina, na visão de Paulo que eu vejo, é muito mais a sua vivência ou a aplicabilidade da palavra de Deus na sua vida, que é uma doutrina, que é uma sã doutrina. Então, quando Paulo tem isso em mente, ele está dizendo assim, o quanto você aplica o ensino apostólico ou o ensino de Cristo na sua vida. Eu acho que isso é a sã doutrina. Porque a gente vai pensar que sã doutrina só com uma parte teórica ou um checklist. Que aí acaba que a gente vai ser legalista, né? A gente vai ser, é um grande problema também herético que chegou nos dias também, né? Possivelmente de Paulo, quando escreve Romanos. Um pouquinho para frente você vai encontrar isso nas epístolas gerais, que havia um grupo legalista, porque eles achavam que a forma deles serem salvos era simplesmente cumprir a lei, ou guardar toda a lei moral. E de um outro lado você tem uma outra heresia, de que você não precisava guardar a lei, então você era isento dessa lei, mas simplesmente viver na graça. Aí você tem os extremos dos dois lados. Dos dois lados. Pastor, e aí quando a gente fala, né, de divergência e de heresia, é possível afirmar que a heresia ela tem um cunho separatista? Você acha que a heresia ela acaba levando a sectarismo, a uma seita? Como que você... E aí a gente acaba não mais convivendo com um erro, né, ou com uma divergência teológica, né, com interpretação, com possibilidade de interpretação, mas aí você tem sectarismo, né, aí você tem um rompimento que leva à criação de uma seita, né? Isso. Três coisas importantes que a gente fala de uma sã doutrina. A sã doutrina, ela vai dar 3 pontos interessantes. Primeiro, ela vai expor o que é falso. Então, toda sã doutrina, ela vai expor o que é falso.
A segunda coisa que ela faz, ela expõe a falsa profissão de fé. Que quando você cai numa seita, então quando você compara a sã doutrina com a heresia, você vê que a sã doutrina vai expor o que é falso e vai expor a profissão de fé que é falsa. Uhum. Mas a terceira coisa que a sã doutrina faz, ela também que ela expõe o ensino fiel das Sagradas Escrituras como palavra inspirada de Deus. Então, somente a palavra de Deus é inspirada. Ela é a última palavra. Então, aí quando você entra numa questão de heresia, você me perguntou aí com essa questão, nós vamos ver que algumas coisas importantes nessa questão herética que vai surgindo ao longo do tempo. Nós vamos ver que essa pessoa que se chama o líder desse movimento chamado seita, o que é a seita? Na verdade, mais do que um partido, uma facção. Então, a pessoa ela vai ter uma ideia que não é uma sã doutrina, então ela começa a interpretar essa palavra supostamente de Deus direta para ela, então ela pega essa palavra, ela então começa a transmitir para os seus adeptos a forma que ela recebe, então aí você tem um grande problema dentro das seitas. Você vai ter esse líder carismático, onde você tem ele como o homem que recebe, ou a mulher que recebe essa palavra, e ele é uma figura central e autoritária. Ele é central e autoritária. Logo, muitas vezes, ele é infalível. Então, você não pode falar contra ele. É um segundo Messias. Tipo assim, esse é o mais comum dentro de uma seita, que ele é infalível, ele é a figura mais importante. E a outra coisa que ele vai fazer que essa é a doutrina exclusivista, né? Ele vai ter essa doutrina exclusivista, por quê? Porque como ele recebe diretamente de Deus, então ele vai impor a sua doutrina para os seus adeptos ou para os seus fiéis da forma que ele entende. Então essa doutrina, ela vai considerar esse grupo detentor dessa verdade de salvação. Então não tem outro meio para eles. Logo, em outra consequência, leva ao isolamento e o controle. É o que você está falando, o sectarismo, né? Então esse carismático, ele é líder infalível, que ele tem essa revelação de Deus, agora ele tem o controle desse adepto, né? Desse membro, e agora não só o controle, mas também traz uma ideia de isolamento. Então ele controla, isola, por exemplo, mantém todos submissos a ele, todos dependentes dele, então ele logo larga os amigos, larga familiares, aí só vai aumentando o problema dentro desse contexto. Um abismo vai chamando outro abismo. Então a gente pode afirmar que a heresia, ela é o acréscimo de alguma coisa ao que nós já temos como palavra de Deus. Né? Normalmente uma revelação, uma visão, e aí não é possível você debater com esse líder, porque ele que teve a visão, então é ele que vai... Isso aí. E isso foge grandemente da palavra inspirada. Sim. Porque se a Bíblia fala que ela é inerrante e infalível, é a palavra de Deus. E vai dizer em Hebreus, né? Ele falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas. E quando Hebreus diz, mas agora ele falou por meio de quem? Do Filho. Ponto. Cumpriu-se tudo o que se haveria de ter ser falado. Isso. Acabou. Então Cristo na minha visão, uma teologia reformada, eu vejo que o ponto central é esse. Então, a última palavra foi a de Cristo, então a palavra é infalível. Acabou. O que nós precisamos já está revelado. Está revelado, essa é a ideia. Se todo mundo procurar uma ideia de uma revelação, nós vamos criar um grande problema. Você vai sempre acrescentando às Sagradas Escrituras coisas que ela mesma não disse. Por exemplo, nessa questão que eu estou falando aqui da seita, desse líder, por exemplo, ele também coloca regras rígidas. Então, esse líder, ele não só te dá um conselho mais, mas ele quer agora dizer aspectos da sua vida, como você vai vestir, a sua forma. A gente tem isso aqui na mídia, né? No YouTube, um caso que teve bem antigo atrás, que queimaram nos Estados Unidos, um adepto. Então ali você vê que a pessoa, o líder da seita, ele quer tomar parte até das intimidades da pessoa. Então, isso foge ao que a palavra de Deus diz, que o que nós devemos obedecer é a sã doutrina. Então, toda essa questão de heresia, ela é bem problemática. E não é uma questão
de hoje, né? Não é nova, né, Não é pastor? nova. Isso já vem de muito tempo. Mas antes da gente ir aprofundar um pouco mais nesse tema, você falou que a sã doutrina, muitas vezes, né, o termo, né, didaquê, né, que é o ensino, né, Uhum. no grego, né, didaquê, que seria um discipulado, um catecismo, né, dos primeiros cristãos Isso. ali, né? E uma boa forma de se manter uma sã doutrina é um Isso catecismo aí. robusto, né, pastor? É. O grande problema dos catecismos, né, e das confissões de fé, seja ela várias que nós temos, Uhum. elas foram compiladas para isso mesmo. Em momento, por exemplo, de grande heresia dentro da igreja, né, estava tendo muito assuntos que não eram interessantes, se formava um corpo de teólogos, então eles discutiam aquele assunto e surgiam as confissões, a confissão belga, a confissão de Westminster, e assim vai. Então são várias confissões. Então as confissões são documentos teológicos já discutidos para guardar as igrejas dessas heresias. Simplificado até, né, pastor? Simplificado. Perguntas e respostas que Isso. dá para você embasar a sua fé Isso aí. talvez seria a hora da gente até fazer um resgate Você de alguns acredita que é isso catecismos. que era tão fácil antigamente? Nós temos um material tão rico, né? Nossa, Tão rico teologicamente, sim, que você não precisa nem inventar mais, só não, que você tem na mão e não usa. não é? Por quê? As pessoas querem novidades. Sim. Elas não querem voltar àquilo que é basilar, aquilo que é fundamental, aquilo que é pilar. Então, se nós tivéssemos a competência de pegar todos os que nós temos de documentos teológicos, de fundamentos teológicos, de confissões, de catecismo, né? A IPB ela tem a sua confissão de fé, por causa disso mesmo, tem o seu catecismo maior, o seu catecismo menor e o breve catecismo. Tudo para quê? Uma forma de ensinar a sã doutrina de forma sistemática. Então você tem a forma doutrina bíblica sistematizada nas suas confissões e nos seus catecismos. Isso guarda você de questões heréticas, né? De heresia que. Ah, eu acho, não. Você acha, não. A Bíblia diz isso. No caso da IPB, no meu caso, nós temos a nossa confissão de fé. Então, o que eu falo contra a confissão de fé, eu estou indo contra o próprio corpo de teologia, corpo teológico que foi fundado há muito tempo. Há muito tempo. Mais ou menos essa base. Pastor, e aí, às vezes a gente tem uma. Eu acho que cada geração tem isso, né? Ela olha para o hoje e pensa que nunca na história teve os dias tão difíceis quanto os que nós Boa. estamos vivendo, né? Toda geração tem isso, né? Possivelmente. Como se diz, uma visão muito pessimista da próxima geração ou do futuro, né? Como se. Agora, nada disso é novo, né, pastor? Não, Nada disso é novo. Heresia é coisa antiga. antiga, né? Isso aí. É interessante você observar que a gente está falando da sã doutrina, quando o Paulo vai dizer isso, né, a Timóteo, e também fala a Tito, e outros textos, a sã doutrina, ela tem objetivos bem claros, que ela tem objetivo de quê? De instruir, ela tem o objetivo de repreender, mas também ela tem o objetivo de encorajar. Então, a sã doutrina por si, ela vai te instruir, mas ao mesmo tempo que ela te instrui, ela te repreende nos seus pecados, mas também ela te encoraja a continuar uma vida reta, santa e piedosa. Vamos usar, por exemplo, exemplos de heresias que existiam bem lá nos dias de nossos irmãos na igreja primitiva. Vamos falar aqui, vou falar do gnosticismo, porque já é uma matéria bem clara aí do século I em diante. Uhum. Você tem o proto-gnosticismo e tem o gnosticismo. O gnosticismo era uma corrente bem problemática nos dias. João, por exemplo, enfrentou isso. Pedro e Judas possivelmente enfrentou o proto-gnosticismo. O que era o gnosticismo? A palavra gnose é conhecimento. Então eles entendiam que a base da sua salvação era a sua gnose, o seu conhecimento. Então, quanto mais você conhecesse e transcendesse um conhecimento bem superior, você se tornava como se fosse um semideus. Então o gnosticismo adentrou na vida da igreja. Quando João escreve as suas cartas, primeira, segunda e terceira carta, João possivelmente está combatendo dentro da igreja ali o gnosticismo. Uhum. E o gnosticismo tinha uma heresia bem complicada, que era a questão da encarnação de Cristo. Para eles, a dificuldade de entender é que Cristo encarnou. Por quê? Porque na visão deles, a carne era má
e o espírito era bom. Então, como é que pode a divindade boa habitar numa carne que é má? Então, era inconcebível para essa filosofia que esse divino humano se tornasse uma pessoa. E aí, então, começou a heresia quanto à pessoa de Cristo e à obra de Cristo. E dentro desse ponto que o gnosticismo tem, a gente sai duas vertentes. Você sai o docetismo, que é a palavra dóquio, que é parecer no grego. O docetismo dizia que Jesus não tinha um corpo real, mas ele tinha uma aparência fantasmal, ou tinha um holograma, ou uma... Vamos dizer assim, tinha uma aparência, Sim. que não era corpo, mas uma coisa meio confusa. Era um vulto. Tipo assim, essa é a ideia do docetismo, que João está combatendo na sua carta, primeira carta de João, dizendo que vocês estão dizendo que ele não encarnou, e se Cristo não encarna, a pregação é vã. Então como é que a gente vai ser salvo, redimido, sem a pessoa do Cristo encarnado? E aí, para piorar, dentro desse contexto, João combate um chamado Cerinto, né? Dentro da sua carta, ele vai sobre esse. Que Cerinto, ele tinha a ideia ainda mais complicada, que era dentro do próprio gnosticismo. Que esse Jesus, ele é humano. O Jesus humano, quando ele está ali recebendo o batismo, ele recebe o Cristo divino. Então, o Jesus humano e o Cristo divino caminham mais ou menos 3 anos e meio. Então, quando Jesus é pregado naquela cruz e quando ele está a morrer, quando ele está quase a morrer, o Cristo, do Cristo divino, sobe e quem morre na cruz é o Jesus humano. Olha que heresia. Então, se Cristo, a essência, né, da chamada natureza divina, então esse movimento gnóstico está afetando a igreja. Então, João escreve a sua carta para combater que o Verbo se encarnou. Ele vai dizer isso no João, né? O Verbo se encarnou, se tornou uma sua carne. E lá na sua epístola, ele está combatendo essa parte da visão gnóstica. E ainda se tem um problema no gnosticismo, sério, que é a questão do dualismo, né? Eu não sou da visão dualista, porque toda a visão dualista, ela parte de uma visão gnóstica. Porque o gnóstico diz o que é matéria má e o espírito é bom. Então, por exemplo, o que tem no mundo não presta. Nada bom. Nada bom. Mas o espírito é bom. Isso é uma visão gnóstica. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Isso é uma visão até grega, né? Filosófica. Platão, né? Porque o gnosticismo possivelmente vem. Ele herdou isso, platônica. exatamente. É isso aí mesmo. Pastor, e aí como que a gente fala, né, da heresia, né, e do combate, né, aos falsos mestres, aos falsos ensinos, né? Qual que é o ponto de convergência, né? Como que eu olho e sei que eu estou diante da verdade, né? Qual que é o ponto de convergência? Seria o credo? Sim. Então, nós temos um credo apostólico, ele é mais ou menos do século II, século I ali. Então, foi compilado o credo apostólico para quê? Para que pudesse ter uma fé universal, para que pudesse declarar a fé cristã diante de fatos como esse, de questões heréticas. O credo apostólico, ele é de fato uma fé robusta. Não foi os apóstolos que escreveram, só leva o nome de credo apostólico, por quê? Porque traz a essência da fé, Da tradição, né? e da fé apostólica. Uhum. Mas eu sei que acho que no meio evangélico tem pessoas que ainda não aderem ao credo apostólico, né? Uma série de coisas aí que tem. Mas eu vejo que o credo apostólico ele é um documento sério que traz revelações de fato divinas e teocêntricas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele fala da pessoa de Cristo que morreu sob Pôncio Pilato, mas também que ressuscitou. Fala do Espírito Santo. Então, é uma base de uma fé Fala de uma igreja invisível, né? De uma igreja... Então, a nível geral, seria de fato um documento universal, onde nos une, nos converge para um único pilar, um único fundamento igual. E não é algo contra a sã doutrina, né? Mas na verdade que afirma a sã doutrina. Eu acho que é o meio de convergência, assim. Pode ser um gabarito. Pode ser um lugar para você olhar e dar uma conferida. Isso. E ver se é isso mesmo.
E tem pessoas que não vão aderir, né? Na verdade, tem pessoas que teologicamente não entendem o credo apostólico. Eles acham que com documentos à parte da igreja, a gente vai ver que, por exemplo, quando você vai ver o marcionismo, né? Marcião, Uhum. lá no século II, por exemplo, ele difundiu uma ideia muito problemática, que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento é um. Por exemplo, Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus imperfeito, era um Deus vingativo, é um Deus que não presta. Mas o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus amoroso, é um Deus de graça. Então, isso tem em mesmas igrejas. O Deus do Antigo Deus, Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Deus aceitou Jesus e foi É. transformado. Então, isso é de fato uma heresia. Eu vejo pessoas no meio da igreja falando assim: Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Antigo Testamento é um. Então, isso é uma heresia marcionita. É. Você Se um vê. dos atributos de Deus é. Agora, o Antigo Testamento ele tem uma metodologia didática. O Novo Testamento tem outra metodologia, mas o Deus é o mesmo. É o Ele mesmo não muda. Ele é sempre o mesmo. Então você vê que são heresias. Essa própria heresia do Marcião está dentro das igrejas. Direto eu vejo pessoas falando assim: mas o Deus do Antigo Testamento é um. Mas como é que ele pode ser um antigo e um novo outro? Então a fé, o credo apostólico, ele nos vai dando essa vantagem de ter uma base de um documento que nos aponta para algo que é diferente, que não é herético. Uhum. Eu acho que esse é um ponto. Sim. E aí o combate, né, a isso é a instrução, né, pastor? É o conhecimento, né? É o conhecimento. Tem um livro do, eu não vou falar o autor que eu corro o risco de errar, né? Mas chama O Conhecimento do Santo, o livro. E ele traz os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é que ele é imutável, né? Isso aí. Então a gente, com conhecimento, né, e com esclarecimento da palavra, a gente já vê que muitos erros e muitas heresias são facilmente combatidas, né? Agora tem umas que a gente precisa botar uma lupa ali, né, pastor? Tem muito, muito. Tem, por exemplo, uma heresia que é bem problemática de se discutir ela, é o nestorianismo, que era a questão contra a pessoa de Cristo, né? E tem que ter, só para estudar essa matéria é meio confusa, que é a unidade, que é a fusão, né? Vamos usar essa palavra, de Cristo humano e o Cristo divino, as duas pessoas em uma só, que é a união hipostática, né? Que é chamada dentro da teologia a união hipostática. Então esse é um assunto que demanda muita coçar a cabeça. O concílio lá que, se eu não me engano, é de Niceia, né? Tem um concílio concílio de de Éfeso em Niceia, 31 e depois de Calcedônia em 51 que trabalhou essas duas ideias. e aí fecha esse É isso assunto, aí. né? 100% homem, 100% Isso aí. Deus. Não Foi tem- o de Éfeso e de 431 depois de Calcedônia, né? Acho que é 451, 471. Foi isso mesmo. E aí, Isso. Mas dentro das igrejas hoje, se você também você vê assim, pessoas falando, né? Você ouve os sutis, mas é por quê? Porque falta também, eu acho, pastor Fred, que o problema não é dos leigos. sem dúvida. Então você vai ter muito Sem sincero dúvida. aqui, o problema não é o leigo. Mas O problema é o pastor, o líder da igreja que não conhece e acha que conhece. Não vou dizer que conhecimento é tudo, não estou dizendo isso, mas você tem que ter pelo menos um fundamento bem assim, alicerçado. as doutrinas básicas, né, Senão pastor? fica confuso, né? Você não precisa fazer um doutorado em Não. teologia, mas você Mas hoje, precisa estudar. no Brasil, eu vejo hoje, por exemplo, antes de eu formar, nós traduzimos um livro, ainda Deus Fala, acho que no inglês era Deus Fala. Nós pegamos esse livro e traduzimos ele, porque não tinha tradução nessa época no Brasil. Então, 20 anos atrás, você não tinha na nossa biblioteca, no Brasil, bons livros. E a disponibilidade Não que nós tinha. temos. Hoje você tem, por exemplo, eu falo nossa editora, a editora Cultura Cristã, ela tem bons livros. Por exemplo, o John Frame. Eu gosto do teólogo John Frame. Então você tinha livros do John Frame, não eram traduzidos para o nosso idioma. Hoje você tem bons livros. Então você tem bons livros, e é um bom teólogo. Na minha visão, é um bom teólogo. Então você tem boa teologia, você tem bons livros. É só ler. A pessoa lê, rumina, aí ele vai falar, e ensinar bem. Agora, a pessoa ela não quer ler uma boa teologia sistemática,
ela não quer ler uma boa teologia bíblica. E vão lembrar que a sã doutrina, ela parte do princípio de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, de uma boa teologia bíblica, de uma boa teologia sistemática. Não é achar, eu acho, né? Eu acho. Não, você pegar o texto e achar, é fácil achar. Aí você começa a ser alegórico, né? Eu acho que o grande problema das igrejas hoje, a nível geral, é a alegoria. Então não é uma sã doutrina, é muito alegórico, porque eu não sei se é mais fácil para quem está falando, ou se é mais cativante a quem está ouvindo. Porque se você expor um texto bíblico, ele demanda mais tempo para você estudar. Sem dúvida, a pregação expositiva, ela para você pregar um sermão de 1 hora no domingo, é uma semana de Mais ou estudo, menos isso aí. né? Então, quando você vai para alegoria, aí fica. Mas eu concordo que nós precisamos nos debruçar. Tem que caminhar junto. A nossa fé caminha junto com o aprendizado, né, pastor? A Bíblia é uma fonte inesgotável, né? A gente pode se debruçar sobre ela a vida inteira e não vamos chegar ao fim do que. Você vê que nossos irmãos anteriores, né, a nós, eles pregavam, por exemplo, vou usar aqui alguns, por exemplo, Spurgeon, Calvino, Wesley, eles expunham o texto. Então você vê que ficou anos e anos expondo um texto bíblico. Você pegar Gênesis, vamos pegar exemplo aqui, Gênesis. Você começar a pegar Gênesis na sua igreja, começa do capítulo 1 e vai até o final para você ver. Você vai ficar um ano, mais de um ano, possivelmente expondo só Gênesis. Sim. Só um ano, mais de um ano. Aí você vai para Êxodo, Levítico. Então, se você pegar a nível de ideia de expor a Bíblia toda, você vai ficar bons anos. Tem muito material. Muito material. Muito material. Então, não é a que falta. É colocar à disposição para. Falta coragem de encarar o material, encarar o né? material. Só que aí eu acho que a gente está no contexto também, a cultura que nós estamos vivendo é uma cultura pós-moderna. Então, quando eu defendi minha tese, quando eu formei, eu gostava do conceito pós-moderno, dessa ideia pós-moderna, né? O Frame, por exemplo, tem um livro muito bom sobre filosofia, a história a história da filosofia ocidental, muito bom. O Frame ele traz um resumo muito interessante sobre a filosofia. Então, o pós-modernismo ele trouxe grandes consequências, né? O desconstrutivismo, então, que não existe uma verdade, existem várias verdades, o pluralismo. Então, a nossa cultura hoje, ela é mesclada de tudo isso. Então, essa cultura que a gente vive, ela está cheia dessas coisas. E como é que eu prego a sã doutrina numa cultura que ela não gosta de sã doutrina? E Paulo vai dizer isso, ó, prega. Uhum. Fora do tempo ou no tempo. Insta nessa palavra. Porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Vai ser como um coceiro nos seus ouvidos. Naqueles dias, Paulo está dizendo para quem? Para Timóteo. Então, naqueles já tinha gente Já assim. tinha isso. Então, hoje, o homem continua o mesmo. Só que hoje nós temos uma concorrência muito grande. Muito grande. Que não é só a questão de não ler. Mas você tem uma gama de coisas que concorre para chamar a sua atenção, para te cativar, para formar também uma cosmovisão, né? Uhum. A palavra cosmovisão é uma ideia de lente, né? É com o óculos com que eu enxergo. Então, se eu tenho uma cosmovisão bíblica, então a lente que eu vou enxergar é com a Bíblia. Então, se eu tenho uma cosmovisão bíblica, vamos pensar no trabalho, por exemplo. O trabalho é bênção, o trabalho não é a desgraça. O trabalho é bênção na cosmovisão bíblica. Mas se eu pego uma cosmovisão mundana, eu vou dizer que o trabalho é a desgraça do homem. Aí depende de qual lente você está usando para você interpretar. E nesse meio de tudo que nós vamos caminhando, a gente vê que a sociedade ela está bem destoada de uma verdade. E para agregar mais ainda, você tem um ceticismo, né? Só vai piorando o negócio. Um abismo vai chamando outro abismo, né, pastor? Pregar a palavra hoje com sã doutrina tá difícil, irmão. Não tá fácil, não. Mas o chamado é essa perseverança, né, pastor? Essa perseverança. Até porque a gente vê que a palavra nunca vai se adaptar ao tempo, né? A palavra está colocada, né? Nós temos uma palavra revelada, nós temos a escritura sagrada e é por ela que nós precisamos balizar a nossa vida, né? E as nossas ações. Então,
E aí, quando você fala que a gente hoje tem nessa pluralidade de verdades, né? Não é a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro, a gente achou uma forma de fugir da verdade. Porque a verdade é uma só, né? E aí você vê que nós temos colegas, pastores, nós temos irmãos que estão reféns de uma pregação que precisa agradar determinados setores, né, pastor? É isso aí. Infelizmente. E aí a gente vai chegar nesse ponto de que hoje a pregação, ela não é para instruir, para te repreender, para te encorajar no sentido de piedade, não estou falando aqui de piedade de pietismo, mas de piedade de vida De vida reta, cristã. consagrada cristã. Sim, isso. E hoje, o que se você ouve mais, eu acho mais hoje, vou dizer assim, que é uma questão mais de entretenimento. Então, infelizmente, as igrejas chegaram a um ponto de ser um entretenimento. Aonde você é mais entretido, você fica. E aí você usa várias linguagens de marketing, de comunicação, e assim vai. Faz uma estética de palco. Aí você vai tudo isso aí. Infelizmente é isso. Infelizmente, é duro falar isso. Mas é. Mas se você pegar o texto e pregar, que algumas vezes ele vai ser maçante em que sentido? Porque tem textos que eles vão bater na gente mesmo, vai mostrar o quanto a gente é pecador, o quanto nós somos mentirosos, né? Por exemplo, João vai falar isso mesmo, né? Você não ame mesmo o mundo, nem as coisas que há no mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece em você. Então, se você expor João, por exemplo, eu expus João na minha igreja, né? Como eu aprendi, quanto meus irmãos aprenderam. Então, não é uma palavra gostosa de se ouvir. Quando eu falo de gostosa, é no sentido de querer agradar o que eu quero ouvir. Então, as pessoas elas querem ouvir coisas que elas vão se sentir bem, elevar o seu emocional, né? E também eu vejo, pastor Fred, eu não sei se você já leu nesse ponto, né? Mas a questão da autoestima, a gente usa muito essa questão de autoestima, baixa autoestima, né? Então, se você for olhar biblicamente, a cosmovisão bíblica não tem nada a ver com autoestima e baixa estima. Ela não está nem aí para sua autoestima e baixa estima. Não tem nada a ver. Então, a autoestima e baixa estima é uma ferramenta que foi criada na psicologia, na história da psicologia, com algum objetivo. Não vou entrar aqui em pormenores, Sim. mas eu acho que as pessoas hoje, elas buscam estar bem na sua autoestima ou na sua baixa autoestima, seja qual for o caso. Ah, eu não me sinto bem hoje. Ah, eu não estou bem para isso. Ah, eu não estou bem para adorar a Deus. Aí ela tá tão mal que ela quer ir para a igreja, que ela ouviu uma palavra que levanta o astral dela, né? Ela sai com a moral elevada. Isso. Ela não vai para ouvir o que Deus está dizendo para ela, Sim. mas o que ela quer ouvir para ela melhorar. Então, o que é que eu faço? Aí você tem o público. Se tem alguém que consegue fazer isso, vamos fazer. E aí você tem um belo show. Aí acaba que vira um show de entretenimento, mas menos a exposição bíblica, séria, sã, no sentido de doutrinas e temas centrais da palavra de Deus. Agora, pastor, é um caminho sem volta, né? Quando um pastor começa a se render, a ter que agradar um público, ao invés de pregar a verdade, ao invés de expor as escrituras, ele está num caminho sem volta. Os exemplos bíblicos que a gente tem mostram muito claramente isso, né? Dificilmente alguém consegue se redimir quando voluntariamente ele se rende a isso. Porque tem um erro honesto, né? Provavelmente, quando a gente está pregando, em algum momento a gente erra. Com certeza. Né? A gente faz uma afirmação e depois você... Cara, eu falei isso, eu não podia ter falado, ou depois eu falei e não... Sabe? A gente erra. Como pregador, a gente erra, né? Agora, quem opta por voluntariamente querer agradar, ele possivelmente está entrando num caminho sem volta. Um exemplo disso é Saul, né? Saul estava com uma ordem, espera o profeta chegar, espera Samuel chegar e aí vai ter o sacrifício. E aí ele não espera e sacrifica, né? E ele mesmo faz o sacrifício. Quando Samuel chega, fala: você não podia ter feito isso. E aí a resposta dele era: o povo estava inquieto, o povo estava indo embora, o povo estava se desagradando.
Então, para segurar o povo, eu resolvi fazer o que eu não podia fazer. Né? E a gente tem alguns exemplos tristes, né, pastor, nesse sentido de pessoas que escolheram esse caminho, né? Infelizmente, eu acho que não melhora daqui para frente, não. A tendência é piorar. Não estou sendo negativista, mas quanto mais os dias vão ficando mais perto da volta, ele tende a piorar. Então, eu não vejo que vai melhorar. Acho que a tendência do próprio... Por exemplo, vamos pegar Apocalipse para você ver. Quando João escreve Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, e a cena, né? A Apocalipse, na minha interpretação, divide em cenas. E uma primeira cena do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai dizer que a figura ali, o problema ali, é o falso ensino invisível de Satanás da igreja. Aí João vai escrever nas suas cartas, por exemplo, ele fala assim, os nicolaítas. Então, o que são os nicolaítas? Então, são os falsos ensinos sutis dentro da igreja, ali da Ásia. Você imagina. Ele fala da doutrina de Balaão. Da doutrina de Balaão, os filhos dos de Satanás, nicolaítas. isso aí. Então, você vê que essa igreja já tinha esse ponto. Já estava contaminada. Então, de lá para cá só vem o quê? Eu acho que assim, tem momentos que nós estamos melhores. Não vou falar que não tem nada. Tem momentos que está melhor, tem momentos que está pior. Então é uma coisa bem complicada. E eu vejo também, assim, nesse ponto, pastor Fred, que você falou aí, vamos pegar o próprio lá, Saul, quando o próprio Samuel diz, vai lá, ó, mata todo mundo. Não traz nada. Aí ele não matou e ficou aquele negócio, e o que você não fez? Ah, eu temi o povo, ele está falando estava aos seus lados, aí eu fui e me cedi a eles. Então, eu acho que tem um assunto muito importante a estudar, e que são pouco estudado e pouco falado, é o temor. Então, quando eu temo homens, Deus se torna pequeno. E o homem se torna grande. Então, o problema é que Saul temeu mais quem? A homens. Do que ao Senhor. Mas a opinião pública... Isso, né? Aí. Então, é a opinião pública. Quando eu temo a opinião pública, eu pego esse homem, que é menor, e levo ele para o alto. E eu pego o Deus que é soberano e coloco ele aqui embaixo. Então, aí você tem um temor pecaminoso e um temor santo. Então, todo temor pecaminoso nesse sentido, ele coloca Deus lá embaixo. E por isso que sem temor nós não podemos agradar a Deus. No sentido de só Deus deve ser temido, né? Sim. Somente a Ele. Somente a Ele. É um ponto que esse temor, ele vai também trazendo esse problema desse contexto de igrejas que vão tornando-se cada vez mais atrativo no sentido de agradar tanto ao público. Então é importante agradar o público. O importante não é agradar a Deus. E lembremos nós que o pastor, seja ele qual for, o bispos, né, o episcopado, o presbítero, ele responde a um senhor. Sim. Ele vai prestar conta. Então, a ovelha não é minha. A ovelha não é sua. Exatamente. A ovelha é dele. Então, se ele é o senhor do rebanho, então, se aquele pastor que está não fazendo um trabalho digno, ou ele está sendo mercenário no sentido, ai dele, vai prestar conta. Então, é nesse sentido que eu vejo que é um caminho sem volta, porque quando você acostuma com aplauso, com tapinha nas costas, você dificilmente... É viciante. É uma droga viciante. É sedutor demais, né? É sedutor demais. Você sempre vai ser alimentado e retroalimentado. É um vício. Ele não quer parar com isso. É nesse sentido mesmo. Interessante que no livro O Peregrino, né? John Bunyan, ele fala que o cristão vai na caminhada dele, né? E o cristão vai passando por vários cenários, né? E vai tendo vários encontros e ele chega no Vale das Montanhas Aprazíveis, né? E ele encontra com 4 pastores. E aí os pastores vão mostrar para ele algumas coisas, ele leva ele no alto de uma colina que chama Erro, né? Isso. E ele olha para baixo e vê um monte de gente quebrada, machucada. E aí ele fala, mas o que é isso aí? São pessoas que insistiram e teimaram no erro, não se arrependeram do erro. Estão aí como mortos insepultos para lembrar as outras pessoas do que o erro traz, né? Então é algo muito sério. E aí a gente vê, pastor, que quanto mais você agrada a esse tipo de
opinião pública, mais você quer agradar. E aí a gente vê pessoas falando abertamente em atualizar a Bíblia. Então, esse é um problema sério, que aí é uma questão da teologia liberal, né? Olha que ponto, pastor. Teologia liberal. Até pouco tempo ela era velada no Brasil. Você tinha teólogos liberais. Nos Estados Unidos, países, por exemplo, países que eram de reforma, né? Holanda. Hoje, você vai lá, as igrejas são várias. Né? Os Estados Unidos em si ainda está vivo por causa da potência, mas se você peneirar nos Estados Unidos, são poucas igrejas. Os Estados Unidos é neomarxista, anticristão. Ainda tem aqueles, mas se você for a nível geral, não é. O Peter Jones fala isso. O Peter Jones, já leram o livro do Peter Jones? O Peter Jones tem 2 livros, bro, chamado Ameaça Pagã. Eu li ele há uns 27 anos atrás e eu fiz um congresso com o Peter Jones. O Peter Jones, ele falava umas coisas, uns 27 anos mais ou menos que eu fiz um congresso com ele. Ele falou uma palavra 27 anos atrás que eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi depois aqui, um ser androgênico. Ele falava assim, um ser androgênico. Um ser androgênico? Nunca tinha ouvido essa palavra no Brasil. Não tinha no Brasil, na verdade não tinha mesmo. Hoje não, você encontra, qualquer revista você encontra ser androgênico. Você pode ao mesmo tempo ser homem e ao mesmo tempo mulher. Androgenia. Visão pagã. Só que aí acontece, a heresia vem, a teologia liberal, e começa a fazer o quê? Dizer que a Bíblia está errada. Aí começa a fazer essa releitura da Bíblia para a atualidade. Então isso é falso ensino diabólico. Em tese porque João combate isso na sua carta Apocalipse, que ele fala desses ensinos de Satanás na vida da igreja, entendeu? E João combate isso dentro da própria igreja lá, com de Cerinto, né, dos gnosticismos, dizendo, vocês que são filhos, vocês não foram filhos de Deus, não. Vocês amam mais as trevas do que a luz. Então ele vai trazer esse ponto. E é muito sério, né, pastor? Sério. Muito sério. E aí a gente vê que nós precisamos expor o verdadeiro, né? Não tem melhor forma de você revelar o falso do que mostrando o verdadeiro, né? Eu vi uma vez uma reportagem que eles falavam que as pessoas que trabalham com identificação de documentos falsos, de notas falsas, de dinheiro falso, eles não ficam estudando a falsificação. Eles ficam olhando só para a nota verdadeira. Ele só olha para a nota verdadeira, porque quando o olho bate na falsa... É o que eu falei com você anteriormente aqui. A sã doutrina, por si, ela vai ter 3 coisas. Ela vai expor aquilo que é falso, ela vai expor a falsa profissão de fé, e a sã doutrina vai expor a fiel e sagrada escrituras com um fundamento teológico bíblico, ou bíblico teológico, né? Então, quando você expõe isso, automaticamente você faz o quê? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu vejo alguns irmãos falando assim, por exemplo, Cristo... Tem muitos irmãos da igreja que acham que Cristo está no céu em espírito. Mas a Bíblia diz que ele encarnou, ele falou, Tomé, põe a mão aqui. Então, eu não sabia que ele estava em espírito. Como é que... Não, ele não está em espírito, não. Se ele veio sendo o novo Adão, então ele é o nosso irmão, primeiro irmão encarnado, mas com um corpo irrecorruptível. Então, isso é um assunto que dificilmente você vê as pessoas falarem. Então, geralmente, quando a pessoa acha que Jesus subiu ao céu, subiu o espírito. Mas a Bíblia fala que ele não subiu em espírito. Se ele encarnou, e ele deveria se encarnar, morrer e vencer a morte e o pecado de Satanás, para quê? Para que a nova natureza, o novo Adão, fosse real. Então, só podemos ter certeza da nossa redenção e salvação porque ele se tornou o nosso Adão que venceu o que o primeiro Adão falhou, ele cumpriu tudo. Então, olha para você ver um ponto que as pessoas não observam, né? E algumas vezes isso podem incorrer em divergência teológica, um erro teológico, mas a maioria das vezes estão ligados a uma heresia. Então, uma coisa tão simples que as pessoas não param para pensar. Mas como é que você vai falando desses assuntos? Você tem que expor. Isso. Assuntos sérios, de forma muito humilde, e eu não tenho aqui
nenhuma vergonha de falar aqui quando eu erro, por exemplo, assim, irmãos, desculpa que eu falei isso aqui, mas não, por exemplo, eu já tenho quase 25 anos ordenado, eu olho para trás lá nos primeiros anos, nossa, por que eu falei aquilo? Eu achava que estava certo. Hoje eu já fiz duas vezes E que a eu vou gente falar. fala com a convicção, né? Não, eu, por exemplo, hoje a pessoa passou assim, irmão, eu vou pensar sobre esse assunto. Eu te falo depois. Porque eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Então você começa a ficar assim, será que eu sei mesmo o que eu sei? Porque se você for olhar no seu achômetro, você vai falar coisa que não. Então eu acho que tem que ter humildade também, né? Humildade para você reconhecer que você falhou. Irmão, você diz uma coisa aqui, mas eu errei isso aqui. Isso não confere com as Sagradas Escrituras. Eu falei aqui num contexto diferente. Então eu acho que isso vai ponderando, né? E vai fazendo você sendo mais fiel aqui às Sagradas Escrituras. Eu acho que é um ponto muito importante. E nós precisamos disso. Precisamos disso, infelizmente, né? Sem dúvida. Pastor, e aí a gente vê que, por exemplo, você falou que desde a época dos apóstolos, né, se combate muita heresia, né? E aí a gente falou de gnosticismo, a gente falou o marcianismo, né, o Docetismo, arianismo, serito. falamos de alguns aqui. Mas tem um que a gente precisa talvez colocar as coisas um pouco no lugar certo, que são os judaizantes, né, pastor? Sim. A gente tem visto algumas práticas completamente estranhas à fé cristã, Isso aí. né? E estão entrando nas igrejas com... Você vê que o escritor de Hebreus escreveu um capítulo, uma carta daquela, que é um livro para fazer isso, né? Vocês, cristãos, estão voltando ao judaísmo? Cristo é superior à lei, Cristo é superior ao sumo sacerdote, ele é superior a tudo. Então, só que aí eu vejo, pastor Fred, é uma questão de forma de interpretação, né? Aí a questão, eu vejo que tem uma questão de interpretação escatológica. Então, se você for para uma linha dispensacionalista, então você vai ter a vertente que Israel ainda é o Israel que vai acontecer alguma coisa. Eu não vou entrar em mérito escatológico aqui, mas eu acho que muita coisa desse colocar incrementos do judaísmo dentro da igreja é uma forma de interpretação escatológica. Então você coloca elementos dentro da igreja, só que a igreja agora é o Israel. Sim. Não tem o Israel étnico mais. A igreja é o Israel de Deus. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Então eu acho que o ponto de trazer muita coisa agregada do judaísmo para a igreja é uma interpretação, uma visão da interpretação escatológica. Né? Como se a igreja fosse a irmã de Israel, ou Israel ainda tivesse uma coisa com a igreja. Você acha que é mais uma questão escatológica ou uma questão de prática? Eu acho que é escatológica. Escatológica. Porque se você começar a sondar o que ela faz porque ela faz, é a confissão de fé dela. Então ela faz porque ela faz, é porque tem uma fé por trás. Mas, por exemplo, quando você vê um pastor de uma igreja vestido como um sacerdote, até com as pedras no peitoral e tudo. Ah, sim, ok. Isso é mais uma questão de prática, né? De olhar e querer replicar um tabernáculo e talvez do que estar olhando para um apontamento escatológico ou as duas coisas juntas. Eu acho que pode ser as duas coisas. Uma questão, acho que não tem como ela não sair da escatologia, da forma de interpretar. Aí ela pode fazer aquilo para dar uma alusão como ela se fosse uma coisa diferente, né? Para chamar atenção, ou para dizer que nós somos diferentes, olha aqui. Mas eu acho que o ponto mais central vai ser a profissão de fé dela. Ela está externando algo que ela acredita. Aí ela vai trazer os símbolos, né? Que aí é a questão de símbolos. Porque o símbolo vai revelar também aquilo que está por trás. O símbolo revela aquilo que está por trás. Sem dúvida. O exterior mostra o interior. Se ela traz um símbolo, então, assim, não tem nada contra as pessoas fazerem, cada um faz, mas eu acho que não compete dentro de uma igreja que se diz cristã, que é cristianismo, né? O judaísmo não é cristianismo, é diferente. Por isso que o escritor de Hebreus ele combateu isso aí ferreamente e diz: vocês não podem retroceder. Então você começar a colocar. Ele fala até que estão calcando aos pés o sangue de Cristo. É isso aí. Você está pisando sobre o sangue. Ou crucificando novamente numa figura mais simples. Mas eu acho, pastor Fred, que o ponto é esse. Eu acho que a pessoa ela tem uma interpretação
desta forma. Então ela vai agir dessa forma. Por exemplo, eu não tenho essa interpretação, então eu não vou usar, tô falando do meu caso, Sim. não vou usar utensílios dentro da igreja que vai chamar o quê? Uhum. Agora, é totalmente errado você colocar um símbolo na igreja? Também eu acho que não é, senão a gente vai ser legalista. Então, você falar que não pode colocar nenhum símbolo na igreja? Não pode, que aqui é santa. Mas não é o local que é santo. Não é a parede que é santa. É. Então quer dizer que ali não pode, mas na sua casa você pode. Uhum. Então não faz sentido. Eu acho que essa é a confissão de fé. Exatamente. Pastor, você falou da ascensão de Jesus, né? Sim. Que ele ascendeu aos céus, né? E no livro de Atos narra essa ascensão, né? Jesus é assunto aos céus à vista de todas Todos aquelas testemunhas, né? E ele, sendo assunto aos céus com corpo, né? Ele tá indo do jeito que ele estava, né? E o anjo, né, dá uma mensagem, né, de que da mesma forma como vocês viram, ele vem novamente, né? Isso aí. Então a segunda vinda de Jesus é certa. E dentro do que a gente falou aqui, você falou que um dos perigos, né, é esse liberalismo teológico, né, essa questão dessa interpretação muito, como é que eu vou dizer, sem uma busca da verdade, Sim. né? Então, o que outra coisa a gente via assim em congressos teológicos, no meio acadêmico, né, que era uma ou outra vez alguém veladamente falando sobre isso, mas que hoje está também presente nas igrejas, que são interpretações, né, ou visões de que Jesus não vem uma segunda vez, né? E também que Jesus não ressuscitou, porque não é que Jesus ressuscitou, é que o ideal dele nasceu no nosso coração, e aí você vai para uma interpretação completamente estranha às Escrituras, e como que isso tem ganhado força, né, pastor? Isso. Então esse é um assunto que não é atual. Não é só de hoje. Ele é também de tempos atrás. Quando você vai ver na carta de 2 Pedro, o capítulo 3, aí você vai encontrar isso, no capítulo 3, de 1 em diante, né? Até os 15, 13, 18. Pedro foi escrito mais ou menos na meados de 64, 68. E o tema de Pedro ali, central, era o ceticismo escatológico. O que é a palavra cético, né? Ceticismo. É incredulidade, ou falta de crença, ou incredulidade. O que é a escatologia? É as coisas, é o estudo das últimas coisas. Sim. Então, o que é o ceticismo escatológico? É não crer na volta de Cristo. Então, quando Pedro escreve a sua segunda carta, o ponto central é o ceticismo escatológico. Os irmãos não estão acreditando que ele vai voltar. E o que Pedro está fazendo aqui é comentando a respeito desses falsos mestres, que são heréticos, e ele está falando a esses falsos mestres, ele está falando da segunda volta de Cristo, e ele está falando que haverá um julgamento ainda. Sim. Então veja que Pedro trabalha esses três assuntos. Então, negando o retorno de Cristo, e Pedro diz assim, vocês não podem negar, ele vai voltar. Então Pedro não é um qualquer. Ele Pedro, vem, né? E Pedro estava com ele, Sim, né? sim. Foi um dos apóstolos, que fez oração, tem tudo isso. Então ele falou que voltar, ele vai voltar. Então a disposição de que Pedro assim, ele vai voltar, e ainda Pedro vai afirmar na sua carta, fica esperto, porque ele vai julgar o pecado. Então, é um dos assuntos que Pedro trabalha na sua carta, na sua epístola, de que é o capítulo 3 que eu falei, versos de 1 a 18. Ele vai lembrar de que o leitor, ele sempre tem que olhar para onde? Para lá, que Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Então, essa heresia já não é de hoje. Ela é antiga. Só que são heresias que são antigas, que ela foi durante as eras. Só que de forma sutil, vai ficando o quê? Velada. Como estamos a cada dia evoluindo, né? O homem está evoluindo na sua identidade pessoal, então hoje ficou fácil você falar o que você quer falar. Então, de fato, tem. Mas não é um problema de hoje, é um problema antigo. Agora, as heresias hoje, elas são mais sutis, elas são mais modernas. Então, Pedro está dizendo a respeito disso no capítulo 3, verso 1. Aí Judas também, só a título aqui de informação, na meados de 60, né, década de 60, Judas escreve a sua carta.
E Judas também. 60 do primeiro século. Né? 60 depois de Cristo, né? Isso. A primeira década depois de Cristo. Ele escreve a sua carta e ele tem ali um erro muito importante, que era um erro chamado o antinomismo. O que era o antinomismo? Era contra a lei. Então existia um grupo, e Judas é uma carta tão pequena e tão rica, Sim. é tão rica, que eles afirmavam que essa doutrina, essa lei, né, que os cristãos deveriam obedecer, eles não mais precisavam obedecer. Então veja bem, olha o que Judas está falando. Você imagina um público de Judas. Está lá ouvindo a palavra, vocês não precisam guardar mais a lei. Vocês não precisam andar segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos, segundo os preceitos. Agora vocês podem ficar à vontade, porque agora vocês estão na graça. Olha, são duas heresias que está hoje. Completamente presentes. E Judas vai dizer assim, no versículo 4. Transformam em libertinagem a graça. A graça de Deus. Exatamente. Então você vai vendo que esse ponto do antinomismo, possivelmente a heresia aí, quanto no versículo 3 que João vai dizer, é que eles estavam entendendo o evangelho da graça diferente. Paulo combateu isso também. Imagine que o evangelho da graça é graça. Então hoje se tem nesse conceito da volta de Cristo, e Pedro combateu isso, Judas está combatendo isso, João vai combater isso. E aqui você vê que Judas divide o seu tema, né? Ele está falando desse antinomismo, ele está falando do julgamento do pecado, e está falando da volta de Cristo. Então, assim, Cristo vai voltar. Sim. Ele vai julgar o pecado. Vou voltar lá para cá, né? Cristo vai voltar. Ele vai julgar o pecado. E você precisa estar conforme os preceitos que ele mandou, a lei. Então, Judas vai colocar isso bem claro. Então, eles concluíram que não precisavam de guardar a palavra, ou guardar a lei. Quando fala aqui, não estou falando de lei cerimonial, mas a palavra de Deus é a lei. É a lei. Então, existe lei para ser cumprida hoje. A lei tem que ser cumprida. Quando fala lei, é o quê? É as Sagradas Escrituras. É a lei de Deus para a gente escrita. E eles dizem, vocês não precisam guardar nada disso. Podem viver. Eles então rejeitavam todo o conceito do senhorio. Porque acaba aqui, pastor Fred. Quando a gente vai falar de Senhor, do Senhor Jesus, nós estamos falando dentro de uma questão de senhorio. Ele é o Senhor da aliança. Então, se ele é o Senhor da aliança, existe uma lei nessa relação. Então, essa lei precisa ser cumprida. E o que Judas está enfrentando é, vocês não precisam cumprir isso. Aí você imagina, pecado, 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 pecado. Vou pecar, porque Cristo não vai voltar, não vai ter julgamento aí. Exatamente. Cristo não vai voltar. Então, se Cristo não volta, é o quê? Por que não existe Cristo vai voltar? A ideia de que você pode pecar à vontade. Santificação para quê, né? Para que você vai guardar a vida e ser bonzinho se ele não vai ter julgamento? Agora, pastor, isso estava tão presente na vida das igrejas, né, que quando Paulo escreve, se eu não me engano, a segunda carta aos Coríntios, ele fala, né, sobre a luta que nós temos, né? Que nós não desconhecemos os ardis do inimigo, Isso. né? E nós temos capacidade de combater os sofismas, né? Isso aí, sofismas. Porque o que Judas está falando é um sofisma, né? Então, ó, se não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, se não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Isso é um sofisma que leva a pessoa a um erro muito grande. E aí é o que ele fala que com sofismas você vai transformar em libertinagem a liberdade que a graça nos dá, né? Você veja que chegar a esse ponto, Judas, e a carta de Judas é tão pequenininha, nem capítulo tem, e é tão rica, tão rica. Estou falando porque eu já expus ela. Sim, né? sim. Não, você tem conteúdo ali para muita coisa. Então, é muito rica e ela fala de coisas atuais. Sim. De coisas bem atuais, essa questão de cumprir a lei. Infelizmente, nós temos essas heresias da igreja ainda, né? A questão hoje tem... que você não tem mais lei. Não existe mais lei. Aí você tem um conceito de hipergraça. Você vai... Uma graça barata, né, pastor? É uma coisa bem complicada, irmão. E a gente precisa voltar à sã doutrina, né? Isso. Voltar eu acho que deveria, pelo menos, ser humilde e falar assim, eu não sei nada, eu vou aprender. Na verdade, eu não sei nada, acho que eu estou aprendendo agora. Eu fiz um curso, na verdade, na Faculdade Sul-Americana, o pastor Josué, ele já está há mais de 30 anos, né? Ele falou assim, meu filho, você vai aprender a ser pastor depois de 30 anos. Depois de 30 anos você começa a aprender. Eu não cheguei em 25 ainda. Vou chegar a 25 ordenado agora. Juntar os 25 mais os que eu fui, que eu estudei, que eu fui licenciado, já tem 30. Eu tenho mais de 30. Então tá no começo. Não, mas eu tenho ordenado, né? 25 anos ainda, depois de 30 anos você começa a aprender. O que ele está dizendo?
é que você vai tornar mais maduro. É isso. Você vai ver o que é, vai ver na sua visão mais madura, vai falar mais correto. Você imagina, se Não você vai não ter tem, pressa para você responder. não tem humildade para aprender e nem paciência para aprender, você não vai ensinar bem. Aí eu falo assim, nós temos muito querigma e pouco didaquê. A gente tem muita querigma é a proclamação, né? A pregação, falar muita fala. No sentido disso aí. Eles têm muita. Mas pouco didaquê, pouco ensino prático. É. E a vida, ela é muito mais do que fala, né? É. A pregação, se ela for filosófica, né, pastor, ela não educa o cristão para ação, né? Não. Ele fica só na casca, né? Só na. Eu vejo que quando você olha para as Sagradas Escrituras, ela é diferente de qualquer outra coisa. Por isso que a Bíblia vai dizer que a pregação do Evangelho é loucura. Né? Vamos tentar usar a pessoa, o Evangelho, por exemplo. Quando a gente fala de Evangelho, as pessoas elas tendem a pensar em Evangelho como, vou usar a mesma figura que eu usei anteriormente aqui, como uma lista a ser seguida, um checklist. Mas quando você olha biblicamente o Evangelho não é uma checklist. Quando o anjo aparece a Maria a dizer que está, eis que trago boas novas. A palavra é evangelho. Então quem que é as boas novas? Quem que é o evangelho? O Jesus. Uma boa notícia. É o próprio Jesus. É. Quando ele fala, eu trago o evangelho, eu trago as boas notícias, é que nasceu quem? O Salvador. Nasceu Então o evangelho é o próprio Cristo encarnado. O evangelho é a pessoa de Cristo. Você não tem como desassociar Cristo do evangelho. Ele é a boa. O que é as boas novas? É ele. Então quando a gente fala de evangelho, nós não estamos falando de um checklist ou de uma regrinha. Nós estamos falando de quem? Do Cristo. Por isso que evangelizar, ele está muito mais ligado não à prática em si, mas a quem está sendo anunciado. Então, quando eu estou evangelizando, é como se eu pudesse ter vida nele e agora eu estou te dando vida. Então, o evangelho é um sentido de ter vida, de dar vida. É claro que a gente vai anunciar a palavra, mas não é o anúncio da palavra em si, é a vida do evangelho que é o próprio Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos percebendo que ao longo da caminhada, nós vamos pegando aquilo que é tão essencial e vai colocando de uma forma tão assim, deixando de lado. E isso acaba que vai virando um problema teológico, entendeu? Então vai virando um problema teológico, vai virando um erro, daqui a pouco vem toda essa cultura que a gente tem de liberalismo, nessa cultura neopagã, nessa cultura pós-moderna, e assim vai, né? O Carl Truman tem um livro muito interessante que chama O Self, muito bom esse livro. Ele vai trazer toda essa figura, né? É um bom livro para as pessoas lerem, para entender e entender a releitura desse. O que esse autor faz? Ele pega, faz a releitura de tudo que está acontecendo e traz para você na visão cristã. Mas muito bom, tá? Paul Truman que chama. Acho que é isso mesmo, editora. Eu acho que é editora Vida, acho que é editora Vida. Muito interessante. Ele vai trazer para nós esse conceito que está acontecendo hoje. Então, se a gente não analisar essas coisas, daqui a pouco a gente está falando igual, sem uma base de sã doutrina, e só reproduz o que as pessoas falam. E não é assim. E se a gente não tiver os olhos nas escrituras, a gente está perdido, porque a gente vê a falibilidade, né, dessa sabedoria humana. Então, alguém que chega à conclusão de que Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, então você vê que ele entra num loop impossível. Né? A consequência da conclusão que ele chegou não faz com que ele volte ao início, ao ponto de partida, né? Então, é um... Mas você já percebeu, pastor Fred, que quando os nossos pais, diz a Bíblia, que eles pecaram no Éden, o próprio Satanás ouviu a declaração do próprio Deus. Da mesma forma, dela vai nascer um.
uma semente, e ele vai pisar na sua cabeça. O descendente da mulher. Ele vai pisar na sua cabeça. Vai. Você imagina o diabo ouvindo aquilo. É. O que ele fez ali para frente? O que você acha que ele fez? Então, se você perceber alguns fatos históricos na Bíblia, ela não vai narrar tudo. Mas você vai ver que alguns fatos históricos, a única coisa que o diabo fez foi tentar o quê? Matar a semente da mulher. Vou pegar um exemplo mais claro, por exemplo, de Herodes. Por que Herodes tentou matar os primogênitos? Você acha que foi Herodes? Claro que não. Foi uma obra de Satanás. Sim. Porque ele já sabia lá atrás que o pai falou, o Orlando Éder falou com ele, ó, o Délio vai nascer. Então, a obra de encarnação e de redenção, ela é importante na história, porque se ele não encarnar, não tem sentido, porque alguém deveria morrer naquela cruz como nós, carne. Porque o nosso pai Adão, primeiro, não foi capaz de cumprir, obedecer até o final. Mas quando Jesus vem e se torna carne, a semelhança a nós, ele cumpre tudo isso. Então ele se tornou o novo Adão. E aí nós podemos ter redenção. Então o que o diabo quer é destruir a pessoa de Cristo e a obra dele. É isso. Porque se você destrói a pessoa dele e a obra dele, então não tem salvação, não tem redenção, não tem a volta dele, não tem céu. Então é o que o diabo quer. Ele quer fazer com que as pessoas não creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Basicamente é isso aí. É isso. Ataca a pessoa e a obra de A Cristo. pessoa é a obra dele. É sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre Sempre a pessoa e a obra dele. Então, se você fere a pessoa e fere a obra, o que sobra? Não tem redenção. É verdade. E se não tem redenção, não tem salvação. Se não tem salvação, ele vai voltar para quê? Então, vão aproveitar isso aqui, irmão. Que aqui vamos aproveitar que a gente vai morrer mesmo. Então, vão aproveitar tudo que tem direito. Que não vai ter julgamento. Eu acho que essa é a ideia mais clara que tem hoje. E é o que Paulo fala também aos romanos, né? Que as pessoas, elas caminham a tal ponto para longe de Deus e insistem tanto nisso que Deus tira o freio, né? Deus entrega elas a elas mesmas, né? E aí não tem mais... Literalmente isso aí. Isso, se você for olhar na história, né? Toda a história bíblica vai mostrando que... Eu vejo que a história bíblica, ela tem um conceito bem forte de senhorio. Eu gosto quando a gente fala de senhorio, quando a gente fala que o Senhor, que Jesus é o Senhor, né? E depois Salvador e Salvador Senhor. Como a minha teologia é uma teologia formada, então eu vejo uma questão muito mais da aliança que Deus faz conosco. Então, se ele é Senhor da aliança, usa Yahvé, né? A pessoa Yahvé, essa aliança que ele tem conosco não é uma aliança qualquer. Então, debaixo desse acordo que ele faz, que parte dele mesmo, não de nós para ele, mas dele para nós, você tem 3 palavras que eu gosto, que é a palavra controle, autoridade e presença. Então, você não tem como escapar dele. Para onde você vai? Para onde eu sentarei na tua presença? É o Salmo. Se eu subo mais alto, o Senhor lá está. Se eu desço mais profundo, o Senhor continua lá. Se eu escondo no escuro... Se eu vou para lá, extremidade, o Senhor está. Então, como é que você pode fugir da presença dele? Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Como que você vai fugir da sua autoridade? Se ele tem autoridade para fazer o que bem entender. A diferença de controle e autoridade é que ele tem direito. Ele controla ele tem todo o controle na sua mão. Ele controla rei, ele controla reinos. Reino, por exemplo. O que ele fez com a Síria? Foi lá, destruiu Israel. O que ele fez com a Babilônia? Foi lá, destruiu Judá e Jerusalém. Levou para cativeiro. Então ele usou nações para quê? Para tratar com o seu povo. Como juízo. Ele tem controle. Sim. Ele controla os céus. Eu vou fechar nas janelas dos céus, vocês não vão comer. E aí? Controle. Agora, autoridade. O que é autoridade? Autoridade que ele tem direito de fazer. Ele é Deus em si mesmo. Então, você não tem como confundir essas palavras. Autoridade, controle e presença. Então, quando a gente fala de Senhor e Salvador, não estou falando de uma coisa qualquer. Não. Você não tem como escapar. Aí, quando João escreve em Apocalipse, nas igrejas, ele fala assim, que
ele está no meio do candeeiro, né? Do Isso. candelabro, 7 né? candeeiros. Ele anda. Anda no céu. Aí ele usa a figura de que os olhos são olhos de fogo, né? A ideia ali é a ideia de que ele prescruta tudo. Aí ele fala assim: eu conheço todas as suas obras. Eu conheço tudo que você faz. Eu sei tudo que você está fazendo. Eu sei as boas e as ruins. Agora, as ruins, você arrepende. Se você não arrepender, vai dar problema. Então, não tem como sair desse conceito de o Senhor. Só que, nessa conversa que a gente está tratando aqui, é que as pessoas não querem ter um Senhor sobre a vida delas. Elas querem ter um Salvador. Você já pensou? Eu falei uma igreja assim uma vez. Se me reunisse todos os teólogos do mundo, você imagina, todos, e chegasse a uma plena conclusão. Gente, irmãos da igreja, chegamos à conclusão, não existe inferno. E como é que seriam as igrejas? Você vê que as pessoas elas estão na igreja muito mais de não querer ir para o inferno do que um Senhor soberano sobre a vida delas. Verdade. Viu a diferença? Sim. Então eu não tenho que estar na igreja ou no conceito de ter Senhor por causa do inferno. Eu tenho que ter, na minha concepção, de amar a Deus como meu Criador e como meu sustentador, independente se tem céu ou inferno. Você vê que as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas, de ter o benefício delas, do que elas respeitarem uma autoridade maior. Um amar esse Deus. Eu acho que é um ponto interessante a pensar para frente. Exatamente. E se eu não me engano, eu vou arriscar aqui, mas eu acho que é o próprio Paulo que fala, né? Que eles são. As pessoas seriam pastores delas mesmas, né? O seu Deus é o seu ventre, né? E ela não quer se submeter a autoridade nenhuma, a senhorio nenhum. Sim. E a prova de que tá tão confortável essa vida é que tem gente querendo que Jesus nem venha tão cedo, né? Quanto mais longe. Daí vai difundir nessa questão da heresia, Sim. da seita, dessas coisas, porque não tem alguém sobre ele. E nós não podemos esquecer que a gente vai prestar conta de tudo. Vamos prestar conta. Ainda mais da igreja. Nosso Deus. Da igreja, que a igreja não é minha. Quando a gente usa a igreja, por exemplo, eu sou pastor da igreja presbiteriana, ainda que tenha lá uma placa, tem um CNPJ, tem uma denominação. Tá, mas não é essa igreja que nós estamos falando. Nós estamos falando a igreja dele. A igreja dele, não estou falando CNPJ. Da ovelha dele. Aí está como organização. Isso. Se você for olhar em tese, não é uma igreja. Ali você tem uma associação de membros. Associação, exatamente. A igreja também não está ligada a um lugar circunscrito, né? Ela tá fora disso. Sim. Ela se reúne aqui, mas não está aqui. Ela pode estar em qualquer lugar. É isso. Então, essa igreja. Então, a gente tem que pensar que essa igreja não é minha. Então, eu como pastor, e você como pastor, nós temos que primar pela sã. É como se você desse um bom alimento para as ovelhas, né? É que você está cuidando delas. Você está sendo mordomo dessa casa. O Senhor está te provendo e você está provendo para elas de uma forma bem humilde e de uma forma bem delicada e bem séria, porque você está dando um bom alimento para ela. E em obediência ao dono do rebanho. Ao dono do rebanho. Isso aí. As ovelhas são minhas. É isso aí. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Nós estamos caminhando para o final. Tem alguma questão, pastor, que você queria voltar, que você queria conversar mais, ou que você queria pontuar novamente, ou dar um destaque da nossa conversa, fazer um resumo? Ok. Então, desde já eu primeiro agradeço, né, pastor Fred, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. Também a você que nos assiste. Obrigado também pela sua atenção. Espero que esse momento junto de conversa, não só aqui no nosso bate-papo, mas outros podcasts que o pastor Fred tem feito, seja também um momento de edificar a sua vida e acrescentar algo maior, né? E também se edificou a sua vida, compartilhe com alguém para aprender mais um pouquinho. Então, pastor Fred, eu vejo assim que um ponto central é que nós vivemos independente de qualquer circunstância. Ser fiel às Sagradas Escrituras. Eu vejo que o grande problema hoje de ser fiel às Sagradas Escrituras é que nós estamos vivendo um tempo bem diferente de tempos atrás. Então, vamos pensar, se você tiver que trocar a pregação séria, santa, piedosa,
por uma coisa de entreter as pessoas, para você ter número, é arriscado. Então, eu acho que o ponto central é pregue a palavra, ainda que você tenha 10 na sua igreja. Ainda que você tenha 10, pregue a palavra. Se você tiver 1000, pregue a palavra. Se você tiver 5, pregue a palavra. Então, nós não podemos correr o risco de achar que um número de pessoas estão dizendo a respeito do nosso ministério. Esse é um grande problema hoje. Não é o tamanho do rebanho que autentica, né, pastor? Porque se você tem um velhinho escocês, um pastor presbiteriano escocês, ele tem um sermão que ele fala de Pedro, né? Ele vai falar, apacenta minhas ovelhas. Ele ouve esse sermãozinho dele, mas pensa num negócio poderoso. Então, eu vejo que a sã doutrina, nossa, ela tem que ser pregada independente do número. Agora, se a gente olhar o número, querer número, a gente vai começar a fazer o quê? Negociar. Uhum. Você vai deixar um pouquinho, e aí você vai começar a fazer para... Não é a sã doutrina, você vai começar a fazer alguns... Jogar umas bolas para cima. Alguns malabares. Assim, para trair o povo. Isso eu acho que o ponto central que eu gosto de deixar aqui é: sejamos fiel à Sagrada Escritura. Ainda que você tenha 5 pessoas para você pregar para ela 10, 20, 40, 50, 100, até você tenha 3.000. Seja Cuida fiel. bem do rebanho com bom alimento. E evitar heresia, estudar, né? Ter conhecimento exegético, teológico, ter uma boa teologia bíblica, uma boa teologia sistemática, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, se preparar. Uma outra coisa, também ser humilde, né? Se não souber, pede ajuda. Tem gente melhor em áreas que a gente não é melhor. Muito. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Para resumir a nossa conversa aí. Manter a fidelidade às escrituras, né, pastor? Isso. E aí, como é que a gente vai reconhecer que a gente está diante do falso? Conhecendo o verdadeiro. Isso. Então, conheça a Se expor verdade. a sã doutrina, você já vai expor o falso. Já vai expor o falso, a falsa doutrina, e vai expor ainda fiel ao Sagrado Escritura. Exatamente. Trouxe o presente. Opa, muito obrigado, pastor. Olha só. O Salvador chegou. Que legal, cara. Olha aí. Tá aí o livro. Vamos ver se dá para ver a capa. Isso. Pastor, muito obrigado. Obrigado. Cara, que legal. Vamos ler. Depois eu vou abrir aqui, você deixa a dedicatória. Amém. Amém? Obrigado, pastor. E depois a gente volta para falar outros assuntos. Isso, estamos aí para servir, com muito amor e carinho. Muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui. Amém. Obrigado pela presença aí, pelo obrigado. convite. Irmãos, então que Deus te abençoe. Nós tivemos hoje esse bate-papo aqui com o pastor Alessandro. Que bate-papo agradável, irmãos. Assim, que legal. E que bom que nós estamos tratando com seriedade daquilo que é sério. Então o Senhor nos confiou uma palavra, uma missão. É Ele a quem nós prestaremos contas. Então sejamos fiéis ao Senhor, sejamos submissos ao senhorio, né? Como o pastor Alessandro falou aqui, que a gente possa reconhecer esse senhorio e nos submeter ao senhorio de Cristo. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, toda segunda às 10 da manhã aqui, o nosso podcast Arca. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.